A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 1, que diz assim: Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria o teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra eu já quero iniciar esse vídeo para você dizendo uma coisa da parte de Deus: que homem e mulher de Deus não fica enganado. Pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor, não tem ninguém que venha te enganar. Se tiver alguém que está tentando agir com engano na sua vida, não se preocupe, porque o Espírito Santo que revelou a Pedro quem era Ananias e qual era a intenção dele, toda a verdade do que ele havia tramado juntamente com Safira, é o Deus que está te revelando. Pessoas, irmãos, que fingem bem, pessoas que pensam que nos enganam, estão muito enganados, porque não vão conseguir. Declare comigo: quem está tentando me enganar não vai conseguir. Quem está tentando me enganar não vai conseguir. Deus vai revelar quem é quem. Deus vai mostrar quem é parente. Deus vai mostrar quem é amigo de infância. Deus vai mostrar a verdadeira face de pessoas que estão tentando lhe enganar. Tem pessoas que parecem ser boas. Se você ler aqui o contexto da palavra, você vai observar que parecia que a intenção de Ananias era boa. Se Pedro não tem o Espírito Santo, Pedro pegaria aquela oferta, ficaria com aquele dinheiro e pensaria que aquilo ali foi para ajudar, que Ananias tinha feito melhor, mas o Deus que revela mostrou que Ananias estava agindo com engano. Ananias vendeu a propriedade que pertencia ao próprio Ananias, porque tem gente, irmãos, que engana a si próprio. Se Ananias ficasse com a propriedade dele, Deus não ia requerer nada dele, não. Ele não fez aquilo por obrigação, ele fez porque ele quis, então ele tinha que fazer da forma correta. Ele foi lá e vendeu, queria mostrar, ribiando caia, rasto, canto. Certeza, Ananias estava querendo ser visto. E a Bíblia diz que ele pegou a parte do valor da propriedade que ele vendeu e ele reteve. Ou seja, ele agiu de engano. Ele mentiu. Quando ele pegou o dinheiro que ele depositou aos pés dos apóstolos, o Espírito Santo revelou a Pedro o que estava acontecendo. Vai ter coisas, irmãos, que está tão em oculto, mas tão em oculto. Se tu não tivesse Deus, você nunca ia ficar sabendo. Mas como você serve ao Deus da revelação, ao Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, ele vai te revelar. Declare comigo: ninguém vai agir com engano na minha vida, porque Deus vai me revelar o oculto, o profundo e o escondido. Ninguém vai agir com engano na minha vida, porque Deus vai me revelar o oculto, o profundo e o escondido. Você vai observar que Pedro foi muito claro ao dizer a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo. E tem pessoas que estão querendo agir com engano na sua história, só que Deus está dizendo: você tem a mim, você tem o meu Espírito Santo, por isso eu, o Senhor, não deixarei ninguém te enganar. Pessoas, irmãos, que são duas caras, pessoas que estão pegando aí na sua casa, ouvindo as informações e levando para outras, pessoas que falam de você, Ramanda cai nas tuas costas. Deus vai te revelar quem é quem. Não se assuste, não se assuste, porque vai ter muita gente que parecia até mesmo ter uma boa intenção, parecia ser uma pessoa de coração bom, mas Deus vai te revelar a verdade, irmãos. Só Deus é quem conhece os pensamentos e o coração do ser humano. Muitas vezes olhamos para pessoas e nos enganamos. Por quê? Porque parece que elas são boas. É como eu falei, quem olhava para Ananias achava que Ananias era uma pessoa piedosa, que vendeu a propriedade lá e estava ali depositando aos pés dos apóstolos uma oferta. Oh, que homem piedoso, olhando humanamente falando. Mas Deus não vê como homem. Deus conhece os enganos que estão lá no profundo. Dei cair. E Deus está dizendo: diga, minha filha, que eu vou
revelar o profundo, que eu vou revelar o oculto, o escondido, vou revelar pensamentos, vou revelar conversas, vou revelar quem é quem, ninguém vai te enganar. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e aquele e aquela que verdadeiramente serve ao Senhor, Deus mostra até o que não queria ver. Tem pessoas aqui, meu irmão e minha irmã, que vão se assustar com o que Deus vai revelar. Tem coisas que você nem queria ver e nem saber, mas Deus está dizendo: eu sou Deus que te revelo, para você não ficar enganado. Porque a igreja Aramandacaia Rasto Canto primitiva, ela precisava entender que o nosso Deus é um Deus de justiça. Por quê? Porque senão o engano ia se estender. Começou com Ananias e Safira. Se Deus fosse deixando e não arrancasse o mal pela raiz, aquilo se espalharia. Então as pessoas precisavam ter temor ao ouvir as notícias daquele acontecimento, que foi isso que aconteceu. A igreja ficou com temor, eles temeram a Deus. Ou seja, se alguém estava pensando em agir com engano, pensou 2, 3, 4 vezes e desistiu, porque viu o resultado de Ananias, viu o resultado de Safira, Aramandacaia. Quando Deus revela o profundo, irmãos, para nós, essa para quê? Para o mal não se criar, é para o mal não criar raiz na nossa história. Todo mal, todo engano que estava querendo criar raiz na sua história, Deus vai revelar. Tem gente que você vai dizer assim: meu Deus, mudou de repente, essa pessoa era uma pessoa maravilhosa e agora eu tô vendo a outra face dela. Deus está dizendo: não é que mudou de repente não, minha filha, é porque eu tô lhe mostrando a verdade, é porque essa pessoa estava agindo com engano até hoje, mas de agora em diante não vai conseguir mais. E Deus diz assim para alguém: essa pessoa não vai conseguir sustentar a máscara, porque eu sou Deus que estou arrancando capa, eu sou Deus que estou arrancando máscara, Aramandacaia. Eu estou arrancando disfarce de gente enganador, de gente mentiroso, de gente falso, de gente hipócrita. Declare comigo: meu Deus é o Deus da revelação e Ele está me revelando muitas verdades. O meu Deus é Deus da revelação e Ele está me revelando muitas verdades. Irmãos, foi tão claro que Deus falou, usando Pedro aqui, que a Bíblia diz que quando Pedro acabou de falar, versículo de número 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ou seja, todo mundo ficou com medo. Por quê? Porque Ananias ouviu a repreensão e depois morreu. Cai rastreando. Não tinha nem como alguém duvidar. Não tinha nem como alguém olhar e dizer: será que realmente Ananias fez isso? Vai ser de uma forma tão clara a revelação que vai vir, que você não vai ter dúvida nenhuma de que foi Deus que falou contigo. Vai vir de uma forma tão nítida, mas tão nítida, que você não vai duvidar que foi Deus, Aramandacaia Rasto Canto, que revelou quem é esta pessoa. Deus está falando aqui com os servos e as servas dele, que ele ama. Ele está dizendo: eu não vou te deixar enganada, eu não vou te deixar enganado. Ananias vai ver que você tem um dono. Safira vai saber que tu tem um Deus poderoso. Ninguém vai lhe enganar, nem amigo, nem amiga, nem parente, nem ninguém que se disfarçava diante de você, porque tem gente que finge que é amigo, aí você tá pensando que é amigo, você tá pensando que é amiga, e Deus está dizendo: todo disfarce está caindo por terra, toda a verdade está sendo revelada, porque eu sou Deus da revelação, que conheço o profundo do coração, sondo quais são as intenções, esquadrinho os pensamentos, sei o que tem dentro do coração de cada um. Você serve a um Deus, nós servimos a um Deus que sabe, irmãos, a intenção mais profunda de alguém. Talvez você é o amigo, mas a outra pessoa não é. Talvez você é fiel, mas a outra pessoa não é. E Deus está dizendo: eu não vou deixar pessoas ficarem zombando de você pelas costas. Eu não vou deixar a Mandacaia Rasto Canto, a Raia Canto Rasturianda. A obra que eu tenho contigo é ser falada de um para o outro aí como chacota, como se eu não fosse na tua vida, como se pudesse falar o que quer de você, como se pudesse fingir para você e você nunca ficar sabendo. Tem gente agindo dessa forma, mas Deus está dizendo: eu não vou deixar minha filha, eu não vou deixar meu servo, você enganado, você enganada, mas eu vou revelar a verdade. A Bíblia diz que até quem estava cobertando o erro de Ananias morreu também, porque 3 horas depois, a Bíblia diz que chega lá quem? A mulher de Ananias, Safira. Quando Pedro vai até Safira, Safira não sabia o que tinha acontecido ainda, e a Bíblia diz que Pedro perguntou para ela por quanto ela vendeu aquela propriedade, por quanto eles venderam.
mentiram. E Safira foi lá e mentiu também para Pedro. Ó Deus da justiça, revelando quem é mentira. Ó Deus da justiça, revelando quem estava participando da reunião para falar de você. Porque tem gente que está se fazendo de teu amigo e participando de reunião que fala do teu nome. Tem gente dizendo que gosta de você, na tua frente é uma coisa, mas quando tá todo mundo reunido no meio da parentela, quando tá todo mundo reunido lá na empresa, são os primeiros a dar pitaco sobre você, são os primeiros a ficar falando também. Quando o outro fala, não te defende, fica ali ouvindo, dizendo, eu só tô ouvindo. Ah não, é porque fulano é um pouquinho assim mesmo, e Deus tá dizendo, eu vou cobrar também de quem tava ouvindo, eu vou cobrar de quem estava concordando, porque quem cala consente. Tem muita gente que não tá lhe defendendo porque não é verdade na tua vida, porque quando eu amo alguém, quando você ama alguém, quando nós gostamos de alguém de verdade, que a gente vê alguém falando daquela pessoa injustamente, a gente faz o quê? Nós defendemos. Se alguém não está lhe defendendo, é sinal de que não é verdade na tua vida. Ananias e Safira estavam em comum acordo, estavam juntos. Quem errou foi Ananias, mas a Bíblia diz que Safira cobertou o erro dele. Deus sabe quem é o culpado e sabe quem é o inocente. E ele vai cobrar de quem estava falando e de quem estava ouvindo, mas não estava. Ramandacaia, arrasta o canto te defendendo. Porque amigo de verdade defende. Doa quem doer, goste quem gostar. Se você ama alguém de verdade, você defende. Mas tem gente que não pensa assim e não estava ali defendendo. E ainda estava deixando umas palavrinhas ali sobre você. Realmente ela é assim. Realmente eu soube de algumas coisas, mas não quero me meter, eu quero ser neutro. E Deus está dizendo quem é verdade, não tem como ser neutro. Quem é verdade aonde estiver. Então quando Safira, ela chega ali até Pedro pergunta, a Bíblia diz que ela vai lá e confirma o que Ananias tinha falado, ou seja, ela confirma a mentira, ela confirma o engano. E Pedro disse para ela, versículo de número 9, tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Ou seja, tudo aquilo que ela estava acobertando voltou contra ela. Pedro disse, por que você entrou em comum acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, quem está falando de você, quem está participando das reuniões, quem está concordando com aquilo que está sendo dito, também vai pagar. Porque eu estou conversando com pessoas aqui que não vai ser uma nem duas pessoas não. Serão várias pessoas que Deus vai começar a cobrar. Por quê? Porque estava falando de você. Porque estava agindo com falsidade. Porque na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Só você que é verdade nessa história. Mas tem muita gente falsa na tua vida e Deus vai limpar. Tem pessoas aqui que vão ver um tempo de limpeza tão grande, mas tão grande, que Deus está dizendo, antes de acontecer, não chore pelas pessoas que eu tirei da sua vida. Não chore por causa de Ananias. Não chore por causa de Safira. Não chore por causa de pessoas que estavam agindo com engano, porque é melhor agora eu arrancar com ramo, raiz e tudo, do que este mal te causar um grande problema lá na frente, do que esta falsidade tornar a mandacaia rastucando a tua vida mais amarga lá na frente. Deus sabe, irmãos, o mal que vai se criar. Então antes que o mal se crie, Deus arranca da nossa história. Declare comigo, meu Deus, está arrancando o mal da minha história antes de se criar. O meu Deus está arrancando o mal da minha história antes de se criar. É melhor agora, minha irmã, do que depois lá na frente, com sérios problemas, Deus vir tirar da sua vida e você ficar cheio de sequela. É melhor Deus remover agora. A igreja primitiva precisava entender que de Deus ninguém zomba e nem escarnece. A igreja primitiva precisava entender que os apóstolos eram homens de Deus e que Deus revelava a verdade para eles. Deus está dizendo, alguém tem que respeitar você como mulher de Deus. Alguém tem que respeitar você como homem de Deus. E é por isso que eu estou marcando encontro com quem fala, marcando encontro com quem se levanta contra, marcando encontro com quem é falso, marcando encontro com quem é enganador, enviando Racaia arrasta o canto, marcando encontro com quem estava concordando, com quem estava participando das reuniões com teu nome, com quem estava fingindo ser teu amigo para pegar informações tuas para depois sair falando para um e para outro, para depois sair contando aos parentes. Deus, ele sabe a verdade, irmãos, e Deus vai revelar quem é quem. Um tempo de limpeza, um tempo de revelação. Vai ser profundo o que Deus vai fazer, viu? Deus está dizendo, é o culto profundo e o escondido que eu vou revelar.
Eu não vou ramandacaia rastucando te mostrar aquilo que tá raso, não. Que nem pra depois você ficar com dúvida, dizendo, será mesmo que fulano é assim? Será que não é coisa da minha cabeça? Aí Deus tá dizendo que eu vou lhe mostrar. É pra você não ter sombra de dúvida. É por isso que eu vou te revelar o oculto profundo e o esribiandoracaia. E o escondido. Eu sou Deus da revelação. E irmãos, ninguém enganava os apóstolos do Senhor, porque eles eram homens de Deus. Eram homens de oração. Deus tá falando, se você for uma mulher de oração, se você for um homem de Deus, você vai ver que ninguém vai lhe enganar. Você vai ver Deus te mostrando assim, ó, diante dos teus olhos as coisas. Eu vejo Deus mostrando para pessoas aqui de uma forma tão clara a verdade, mas tão clara que vai ser como se você estivesse vendo um raio-x, assim, sabe? Da verdade. Vai ter gente que vai abrir a boca, vai falar coisas para você e Deus vai dizer assim, é mentira. Ela tá te enganando. Ele está agindo assim, tá pegando informações tuas. E depois, quando você ficar sabendo, você vai ver que tudo aquilo que Deus falou contigo era verdade. Revelações virão sobre a sua vida, mas Deus diz para você, ninguém te enganará. Ananias e Safira morreram. Morreram por quê? Porque tentaram enganar aquilo que é de Deus. Ninguém brinca com Deus não, irmãos. De Deus ninguém zomba e nem escarnece. Deus é santo, é puro, é verdadeiro e Ele não gosta que ninguém toque na menina dos olhos dele. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós temos um dom, não é daqueles que toquem nos ungidos do Senhor. Nós somos escolhidos por Deus e é Deus quem nos defende. Pedro tinha a revelação, os apóstolos do Senhor sabia quem era quem. Deus está dizendo, a revelação está vindo sobre a sua vida de uma maneira que pessoas que estavam tentando te enganar vão ficar temerosas e saberão que Deus é na tua vida. Quando alguém pensar em te enganar, vai pensar 2, 3 vezes, porque vai lembrar que Deus fez justiça por você. Eu vejo Deus limpando a história de pessoas aqui e mostrando o que é na sua vida, fazendo uma grande justiça. Ai daqueles que estão tentando te enganar, a verdade vai ser revelada para você, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que revela. O Senhor é um Deus que fala, que confirma e que testifica, Pai. Eu creio, meu Deus amado, que como Ananias e Safira não conseguiram enganar a Pedro e nem aos apóstolos do Senhor, o Senhor também não vai deixar ninguém nos enganar. Mesmo que pessoas saibam fingir bem, Pai, o Senhor é o Deus do profundo, o Senhor é o Deus que revela a verdade, e eu creio, Pai, que através dessa palavra o Senhor está nos garantindo que a verdade vai ser revelada, meu Deus, e que nós não seremos enganados. Tens primazia, Espírito Santo, de limpar a nossa vida, tens primazia, Espírito Santo, de nos revelar o oculto, o profundo e o escondido. Eu te peço que o Senhor não deixe ninguém nos enganar, ninguém, meu Deus amado, que é lobo em pele de cordeiro, ninguém que é engano, que finge ser o que não é. Tem muita gente, meu Deus, o Senhor sabe que está fingindo. Tem muita gente que está tentando enganar o teu servo e a tua serva. Mas o Senhor é o Deus que revela. E eu te peço que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha mostrar. E que toda a verdade, Ramanda caia rasto canto, saia, meu Deus amado, de debaixo do tapete. Que tudo que está escondido venha a ser revelado, venha a ser manifesto. E que pessoas venham respeitar Deus na nossa vida, meu Deus amado. Porque homem e mulher dos céus, do Senhor, não fica enganado. Pedro não ficou e nós também não ficaremos. Os apóstolos do Senhor tinham o teu Espírito Santo e nós também temos. É por isso que eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor limpe a nossa história e nos revele toda a verdade. Mostre, meu Deus amado, o oculto, o profundo e o escondido. Tens primazia, Senhor, de trazer a revelação sobre a nossa vida e nos mostrar quem é e quem não é, nos mostrar quem está fingindo, nos mostrar quem está agindo com engano, nos mostrar quem está com teatro, meu Deus amado, e é falso na nossa vida. Mostra toda a verdade, tira toda a máscara, tira toda a capa e revela, meu Deus, o oculto, o profundo e o escondido. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez
faz novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados. E que o teu nome seja, Pai, glorificado, dando testemunho para o teu povo contar. Para a glória do teu nome, Senhor. Não deixa nenhum engano prevalecer na nossa vida, mas nos revela como o Senhor revelou a Pedro. Nos mostra quem é verdade, quem é mentira. Nos mostra quem são aqueles que na nossa frente é uma coisa e por trás é outra. Nos mostra também aqueles, Pai, que estão ouvindo e confirmando, meu Deus amado, que pessoas têm falado contra nós. Porque o Senhor foi o Deus, meu Deus, que cobrou de Ananias, mas também cobrou de Safira. Todos aqueles que estão sendo coniventes, Pai, com engano, que o Senhor venha mostrar, que o Senhor venha revelar e que o Senhor venha remover do nosso caminho. Tira todo o engano, tudo que não provém de Ti, da nossa história. Tem primazia, Espírito Santo, para limpar a nossa vida. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que toda a verdade te será revelada. Se enganou Ananias e Safira quando eles pensaram que ia conseguir enganar os apóstolos. Se engana quem pensa, quem está achando que vai te enganar. O Deus da revelação está contigo. O Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido não vai deixar você enganado. Se prepare. Um tempo de revelação do alto é chegado para sua vida, e não somente revelação. Deus também vai fazer uma grande limpeza na sua história e vai remover tudo aquilo que não for verdade. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus e essa limpeza na sua vida, declare amém.